petróleo, combustível fóssil, que é a principal fonte de energia do mundo, sempre foi, ao longo da história, uma das principais causas de guerras e golpes de Estado ao redor do mundo. No Brasil, não poderia ser diferente, e a discussão sobre o modelo de exploração do petróleo praticamente se confunde com o debate sobre a própria questão da soberania nacional. Há mais de 70 anos, no dia 2 de julho de 1948, o escritor Monteiro Lobato, um dos grandes nomes da literatura brasileira, falou sobre o tema, numa entrevista à Rádio Record, que seria a última de sua vida, e foi encerrada com palavras que entrariam para a história: "O petróleo é nosso". Monteiro Lobato morreria 2 dias depois. Naquele mesmo ano de 1948, o slogan "O petróleo é nosso" tornou-se o mote da campanha pela nacionalização deste combustível. O recém-criado Centro de Estudos e Defesa do Petróleo defendia que todas as fases de extração do petróleo deveriam ser de responsabilidade da União. Em dezembro de 1951, depois de retornar à presidência da República, Getúlio Vargas enviou ao Congresso o projeto de criação da Empresa Nacional de Economia Mista Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras. O projeto de criação da companhia estabelecia que o controle majoritário da empresa destinava-se à União, mas admitia-se que até 1/10 das ações pudesse ser de investidores estrangeiros. A disputa política em torno do petróleo sempre foi intensa e acabou sendo um dos principais motivos da crise que levou ao suicídio de Getúlio. Em sua carta testamento, ele próprio fala sobre o tema com as seguintes palavras, abre aspas, "Tive de renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente." Fecha aspas. Muitos anos depois, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que falava em enterrar a era Vargas, foi quebrado o monopólio para a exploração do petróleo no Brasil, depois de uma intensa disputa política. No fim do seu segundo mandato, FHC cogitou até mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, alegando que, assim, a empresa seria mais atraente para investidores internacionais. A ideia, no entanto, foi sepultada em razão da gigantesca reação negativa na opinião pública. Com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, a era Vargas, que seria enterrada por FHC, foi resgatada por Lula e, em seguida, por Dilma. Numa imagem célebre que mimetizava uma de Getúlio, Lula mergulhou suas mãos no petróleo do recém-descoberto pré-sal e marcou o macacão de Dilma, que foi sua ministra de Minas e Energia e, posteriormente, foi escolhida para ser candidata à presidência em 2010, na eleição em que superou José Serra. Lula e Dilma diziam que o pré-sal seria o passaporte para o futuro do Brasil. Com os recursos da produção do pré-sal, seria possível financiar grandes investimentos em educação, infraestrutura e ciência e tecnologia. No entanto, assim como aconteceu com outros países que se tornaram grandes produtores de petróleo, a reação internacional foi imediata, contando também com aliados locais. José Serra, que havia sido derrotado por Dilma em 2010, apareceu em mensagens do Wikileaks prometendo a entrega do petróleo brasileiro. Veículos de comunicação da imprensa corporativa primeiro negaram a viabilidade do pré-sal e depois passaram a difundir a tese de que a Petrobras quebraria se mantivesse seu ritmo elevado de investimentos em exploração de petróleo. Em paralelo, a Operação Lava Jato, conduzida pelo ex-juiz Sérgio Moro, recentemente declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, carimbava a Petrobras como um antro de corrupção, contribuindo para uma onda de protestos contra o governo federal. Com a derrubada de Dilma em 2016, Michel Temer nomeou Pedro Parente, indicado pelo PSDB,
para a presidência da Petrobras e deu início a uma guinada de 180 graus nos rumos da empresa. Investimentos foram suspensos, políticas de conteúdo nacional foram desfeitas e a política de preços também foi alterada, fazendo com que os valores fossem alinhados aos do mercado internacional, o que encareceu drasticamente a gasolina e os demais derivados de petróleo no Brasil. 5 anos depois, já é hora de se fazer um balanço. O que aconteceu no mercado de petróleo no Brasil? Quem ganhou e quem perdeu? O que já se pode demonstrar é que a Petrobras encolheu e que rivais, como a Shell, praticamente dobraram de tamanho no Brasil. Neste terceiro dossiê 247, entrevistei o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, o ex-diretor de exploração, Guilherme Estrela, o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, e o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Felipe Coutinho. Além disso, separei depoimentos recentes do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Sobre o que fazer depois de tanta destruição, também ouvi o professor Gilberto Bercovitch, da Universidade de São Paulo, que defende a anulação de todas as decisões tomadas pelos governos Temer e Bolsonaro relativas à questão do petróleo. 5 anos depois deste vendaval, já é possível ter a certeza de que o petróleo foi um dos grandes motivos, se não o maior, do golpe de 2016. Vamos ouvir alguns depoimentos. Olha, eu acho que teve um peso muito grande. Na verdade, antes do pré-sal, nós éramos um país, digamos, marginal no mercado internacional de petróleo. Nós não tínhamos grandes reservas. O nosso mercado era um mercado grande, mas era atendido basicamente pela produção nacional, com importações relativamente pequenas. A Petrobras era uma empresa relativamente integrada, que produzia mais ou menos a mesma quantidade que refinava, que atendia o mercado interno. Portanto, a gente era um país, digamos, irrelevante no mercado internacional. Com a descoberta do pré-sal, nós fizemos a maior descoberta dos últimos 30 anos. É a maior reserva de novos barris da história desse período. E, portanto, aparecia no elemento geopolítico, passou a ser uma área extremamente importante. Lembre que naquela época nós não tínhamos ainda a Guiana, nós não tínhamos ainda o desenvolvimento do Suriname, nós não tínhamos ainda, não estava ainda no auge a produção doméstica americana do shale gas e dos condensados. A China estava voltando a crescer. E você, então, tem uma disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, inclusive aqui no Brasil, e todas as duas grandes potências mundiais disputando, digamos, uma relação mais estratégica com o Brasil. O Brasil estava com um governo que tinha um projeto nacional, um governo que apresenta ao Congresso, e o Congresso aprova, em 2010, um conjunto de leis que davam à Petrobras um papel preponderante no desenvolvimento do petróleo, dava à nação brasileira o controle das receitas maiores do petróleo, porque o contrato de concessão passou a ser um contrato de partilha de produção, e na partilha de produção o governo tem uma maior parcela dos lucros futuros da produção do petróleo, e foi criado um fundo social que possibilitava a utilização dos recursos do petróleo para financiar transformações importantes na educação brasileira. Esse conjunto de propostas ocorria também no meio de um grande volume de investimentos da Petrobras, com uma parcela de conteúdo nacional grande que viabilizaria a expansão de uma indústria de fornecedores de bens e serviços tecnológicos do setor de petróleo e gás, que possibilitaria, portanto, a montagem de um setor moderno na indústria brasileira. Tudo isso é comandado por um governo que participava da construção dos BRICS, emergia como uma grande potência de liderança dos países da África e da Ásia, começava a se tomar posição em problemas centrais do G20
incluindo elementos geopolíticos importantes, como a crise do Irã, e, portanto, os Estados Unidos não podiam permitir que isso continuasse dessa forma. Então, portanto, para acabar com isso, eu acho que os Estados Unidos fizeram movimentos mobilizando forças nacionais para fazer o golpe do tipo moderno. Não é o golpe militar do tipo tradicional de tropas derrubando o governo, mas é um golpe institucionalizado. Você cria um clima de terror, um clima de mar de lama envolvendo a atividade principal do país. Você cria uma situação de deslegitimação das lideranças principais de oposição aos interesses americanos, desmoralizando essas lideranças e criando a possibilidade de desmontar a política e desmoralizando o sistema político nacional. E, com isso, você viabiliza uma saída formalmente institucional, que, na verdade, é um golpe, porque o crime de responsabilidade atribuído à presidenta Dilma é ridículo. Hoje, reconhecidamente, é ridículo. As pedaladas eram absolutamente insuficientes para justificar a saída da presidente. Primeiro, a partir do governo Temer, né, e depois dos governos subsequentes, né, e as direções da Petrobras também que passaram desde então, o que se assumiu, que o governo brasileiro assumiu, foi a agenda das multinacionais estrangeiras do petróleo. Isso em prejuízo à Petrobras e em prejuízo ao desenvolvimento brasileiro, né? Então, o principal ponto, o primeiro ponto que se deu nessa agenda das multinacionais do petróleo, que tem interesse no Brasil, foi o fim da liderança da Petrobras como operadora única do pré-sal. E esse foi o primeiro ponto da agenda a ser conquistado por esses interesses, que são interesses antinacionais, interesses não só das empresas de petróleo estrangeiras, mas do sistema financeiro estrangeiro, internacional, que controla essas empresas, né? Então, o primeiro ponto foi tirar a Petrobras da liderança dessa condição de operadora única no pré-sal. O segundo ponto foi a privatização dos ativos e a desintegração da Petrobras, né? Privatização da segunda maior empresa brasileira, que é a BR Distribuidora, a privatização de grandes malhas de gasodutos que foram construídas durante décadas pela Petrobras, com investimentos multibilionários, desenvolvendo novos mercados para esse gás, foram privatizadas essas malhas de gasodutos para agentes financeiros estrangeiros, né? As refinarias da Petrobras, que estão aí na fila para serem privatizadas, metade da capacidade do refino, né? E 8 refinarias. Os ativos da exploração e produção também, né? Ativos de campos de petróleo já em produção, né? E campos de petróleo em desenvolvimento foram privatizados, né? Então, foram uma sequência de iniciativas, a aceleração dos leilões, né? Os leilões tanto de partilha quanto de concessão do petróleo brasileiro, isso foi acelerado, então se acelerou a transferência do acesso a esses recursos pelas empresas internacionais, né? Com uma participação cada vez menor da Petrobras nesses leilões, né? Foi adotada também a política de preços que não interessa a Petrobras e não interessa a maioria dos brasileiros, que é a política de preços paritários aos de importação. Então, passou a se praticar no Brasil um preço de combustível, de gasolina, diesel, gás de cozinha, o gás de LP, um preço como se esse combustível estivesse sendo importado. Apesar da Petrobras ter capacidade de produzir, de explorar, produzir esse petróleo e de refinar esse petróleo nas suas refinarias. Então, apesar disso, se arbitrou uma política de preço paritário de importação, beneficiando os importadores, beneficiando as refinarias dos Estados Unidos, os produtores de etanol nos Estados Unidos, ocupando até 30% do mercado brasileiro, deixando as refinarias da Petrobras ociosas na mesma proporção, de 20% a 30%, e obrigando o brasileiro a pagar mais caro desnecessariamente pelos combustíveis e todos os impactos que isso traz para a economia, né? Foi renovado também o subsídio à importação, que é o Repetro, também é outra iniciativa de interesse do sistema financeiro internacional. Foram reduzidas as metas de conteúdo nacional. Como eu já disse, foi acelerado os leilões de privatização do petróleo, com a menor participação relativa da Petrobras. O petróleo do excedente da seção onerosa está em disputa, né? Os impostos sobre a renda petroleira, os impostos foram significativamente reduzidos através de uma medida provisória, né, chamada AMP do trilhão, né? Basicamente,
se o governo brasileiro passou a adotar uma política e uma agenda, que é uma agenda que é antinacional. Basicamente, foram esses os principais pontos. José Sérgio Gabrielli e Felipe Coutinho deixam bastante claro que a questão do petróleo esteve no centro do golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Além deles, o diretor de exploração, Guilherme Estrela, que é considerado o homem que descobriu o pré-sal, lembra que o petróleo esteve no centro de todas as disputas políticas no Brasil desde os tempos de Getúlio Vargas. E o professor Gilberto Bercovitch afirma que as petroleiras financiaram o golpe e depois foram premiadas pelo governo golpista e entreguista de Michel Temer. A mesma posição também é adotada por David Bacelar. O setor petróleo brasileiro, ele vem sendo, enfim, discutido e tratado internacionalmente desde muito tempo atrás, desde o Getúlio, né? Desde a criação da Petrobras, que foi um dos principais motivos da pressão contra o Getúlio e do seu suicídio, não é mesmo? E a partir do monopólio estatal do petróleo. Mas o Brasil, apesar de aquilo tudo, não tinha não apresentava condições de caminharmos para uma independência energética, Atush. E o seguinte, um país desse tamanho, que não estava industrializado, mas que é um dos países, se não o mais rico do mundo, não tinha energia. Então, isso é um fator, para o Brasil ser um país soberano, né, um fator primordial era a energia. Muito bem. E o grande interesse internacional, que quer conservar o Brasil como não protagonista da cena internacional, ainda que nós sejamos o maior país do mundo, o mais rico país do mundo, em diversos aspectos, né? Mas que não tínhamos energia, isso nos enfraquecia geopoliticamente, a partir da descoberta do pré-sal, essa nossa deficiência, né, aparente deficiência, foi destruída, foi superada. Então, com o pré-sal e com as perspectivas do pré-sal de suprir esse país com energia barata durante o século XXI inteiro e em território brasileiro, isso representava um aspecto fundamental para a nossa soberania e para a nossa caminhada da assunção de uma participação, não digo protagonista, mas uma participação muito atuante, positiva, na cena geopolítica mundial. Tanto que nós descobrimos o pré-sal e 3 meses ou 4 meses depois, os Estados Unidos reativou a quarta frota. E aí era preciso destruir o marco regulatório do pré-sal. Está entendendo? E a primeira investida, já depois das eleições de 18, que a Dilma foi eleita, né? O Congresso começou a se movimentar contra o marco regulatório do pré-sal e em dezembro agora não me lembro o nome, se você ver aí, já foi aprovada aquela modificação que tirava da Petrobras a operação única. Porque o marco regulatório do pré-sal era a base ética e ideológica para o aproveitamento do pré-sal em benefício do desenvolvimento nacional e do fortalecimento do papel geopolítico brasileiro na questão da indústria. E o operador, naquele dezembro que o marco regulatório foi modificado, tirando da Petrobras a operação única, era central nisso. Tanto que foi o motivo do telegrama, do e-mail da menina da Chevron aqui para os Estados Unidos. Não, o Serra sendo eleito, isso será a primeira coisa a ser revista. A operação única, porque o operador único é que decide tudo, Atush. Está entendendo? Decide ciência, tecnologia, engenharia, projeto, materiais, equipamentos. Então, isso ligado a um projeto de não era substituição de importações, mas é quase a mesma coisa, de conteúdo nacional elevado, isso trazia ao Brasil a chance, afinal, depois de 500 anos, de sermos um país industrializado, visando uma soberania nacional sob o ponto de vista de ciência, tecnologia, engenharia e de indústria. Então, a descoberta do Brasil foi básica e fundamental para que essa ameaça ao poder capitalista ocidental se materializasse. E aí eles partiram para cima.
Depuseram a Dilma e fizeram tudo. Depuseram a Dilma, prenderam o Lula, fraudaram as eleições de 18 e estamos nessa situação que nós estamos hoje. O petróleo teve um peso significativo no golpe de Estado de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Apesar de não ter sido necessariamente a política mais nacionalista, a Petrobras estava retomando o controle a partir da lei da partilha, né? A política mais nacionalista seria o monopólio integral. Não voltou ao monopólio integral, mas a Petrobras estava retomando o controle sobre a maior parte das jazidas. O modelo de partilha é um modelo adequado à Constituição, porque a propriedade do petróleo continua com a União, ao contrário do modelo de concessão, que era o modelo do Fernando Henrique, que é um modelo que privilegia exclusivamente o setor privado. E, obviamente, as grandes petroleiras não gostaram desse modelo. Além de tudo, era um modelo em que a Petrobras tinha um protagonismo muito grande, seja no controle das jazidas, que eram da União, continuaram com a União, seja como a chamada operadora única, ou seja, ela que atuava no controle da política, ela que determinava o ritmo de exploração, a tecnologia que ia ser empregada, os equipamentos, as questões ambientais, enfim, a Petrobras como operadora única, ela que controlava todo o processo. Obviamente as petroleiras estrangeiras não gostaram disso. O pré-sal é uma província petrolífera descoberta que atraiu muita cobiça. Inclusive nós tivemos as provas ali do vazamento, né, do Assange, lá do Wikileaks, né, dizendo que de encontros do então candidato José Serra com representantes da Chevron e de outras petroleiras, prometendo que ia revogar a legislação mais nacionalista de exploração do petróleo. Então, com certeza, as petroleiras tiveram um papel importante no incentivo ao golpe, no patrocínio, e elas foram recompensadas. Não vamos esquecer que assim que passou o golpe, que o golpe passou impeachment, né, que foi consumado o golpe, não só a retirada da Petrobras como operadora única foi completada, que tinha sido votada no Senado antes do impeachment e foi votada na Câmara após o impeachment, né, completou a retirada da Petrobras como operadora única, mas também o governo do Michel Temer aprovou uma série de medidas que beneficiavam as petroleiras, medidas tributárias, fiscais, de incentivo, que até fizeram os cálculos que seria uma renúncia de praticamente 1 trilhão em detrimento do Estado brasileiro para beneficiar essas grandes petroleiras. E passaram a adquirir nessa política de desmonte da Petrobras, que começou com o Pedro Parente, de desfazimento do patrimônio da Petrobras, começaram a adquirir ativos com preço abaixo do custo, Campo de Carcará, outros campos muito produtivos de petróleo, o setor dos gasodutos, e agora estão avançando em cima das refinarias. Então, com certeza, houve uma participação dessas grandes petroleiras na conspiração e depois na consumação do golpe de Estado de 2016. Então, a Lava Jato ela cumpre esse papel. Além de destruir a engenharia nacional, a indústria naval brasileira, outras empresas que eram prestadoras de serviço para esse setor de petróleo e gás, ela também ajuda no processo de entrega do pré-sal brasileiro, porque consolidou o golpe de Estado em 2016 e também com o aprofundamento do golpe a partir da eleição do senhor Jair Messias Bolsonaro, que não passa de um grande entreguista das nossas riquezas, do nosso patrimônio. E nós dizemos isso por quê? Dizemos isso porque esse processo de privatização, que foi iniciado de fato em 2016, não foi em 2015, porque a categoria petroleira fez uma greve histórica também, que barrou esse plano de privatizações, mas em 2016, com o golpe de Estado, apesar da resistência da categoria petroleira, as privatizações elas são aceleradas por demais. Tivemos, desde Temer até o governo Bolsonaro, já a venda, a entrega da BR Distribuidora, da Liquigás, das fábricas de fertilizantes e nitrogenados no nosso país, das plantas de energia solar que tínhamos no Rio Grande do Norte. Tivemos a entrega praticamente de todos os campos terrestres e de águas rasas de petróleo e gás no nosso país. Tivemos a entrega das nossas termoelétricas e agora estão entregando a preço de banana, a preço vil, as nossas refinarias com seus terminais, todo o sistema logístico envolvido
e, por tabela, um mercado consumidor que está cativo a essas refinarias. É uma total entrega do patrimônio que a Petrobras construiu ao longo de toda a sua história. Ao longo de todos esses anos, ou seja, desde 1953, quando ela foi criada pela campanha O Petróleo é Nosso, que pressionou o governo Getúlio Vargas para criar a Petrobras, para cumprir esse papel de desenvolvimento regional no nosso país, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social. Então a Lava Jato também ajuda nesse processo, porque além de desgastar a imagem da Petrobras perante a sociedade brasileira, e a Globo ajudou muito ao fazer isso, demonstrando todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, aquele tubulão velho, enferrujado, jorrando dinheiro na TV, como uma grande lavagem cerebral, que infelizmente atingiu sim o imaginário da população brasileira, ao ponto de uma parte da sociedade acreditar que a Petrobras era corrupta, que estava quebrada, falida e que merecia sim ser privatizada. Apesar de tudo isso, a população brasileira diz em 65%, pesquisa feita pelo Datafolha e Vox Populi, que 65% da sociedade é contra a privatização da empresa. Então a Lava Jato ela ajuda também nesse processo de privatização que se acelera agora no governo entreguista do Jair Messias Bolsonaro e que a categoria petroleira já fez greves também históricas no ano de 2019, numa greve de 20 dias, denunciando as privatizações que estão ocorrendo, a revelia da Constituição Federal Brasileira, a revelia do Congresso Nacional Brasileiro, entregando nosso patrimônio principalmente ao capital financeiro internacional, outras petrolíferas privadas, principalmente norte-americanas, e também a estatais de outros países que estão vindo aqui comprar a preço de banana todos esses ativos que nós citamos. A mudança na indústria de óleo e gás no Brasil fica bastante clara a partir de alguns dados que são fornecidos pelas próprias empresas. Entre 2015 e 2021, a Petrobras praticamente andou de lado. Sua produção passou de 2,5 milhões de barris dia para 2,7 milhões. O crescimento foi de apenas 10,4%. Enquanto isso, outras empresas cresceram muito mais. A Shell, por exemplo, foi de 212 mil barris para 449 mil, um salto de 111%. A portuguesa Petrogal pulou de 38 mil para 129 mil, 239% a mais. Antes do golpe contra Dilma, a Petrobras respondia por 84% da produção brasileira de óleo e gás. Hoje, sua participação é de 73%. Trago aqui também a tabela que mostra a participação de cada empresa antes e depois do golpe. Como se percebe, a Petrobras vem sendo comida pelas beiradas pelas petroleiras internacionais. O mais grave é a queda drástica dos investimentos da estatal, que foram multiplicados desde o início do governo Lula e praticamente eliminados com Temer e Bolsonaro. Em 2013, no governo Dilma, a Petrobras atingiu seu recorde de valor investido, com nada menos que 48 bilhões de dólares. No ano passado, o valor foi reduzido para 8 bilhões e meio de dólares. O que evidencia também a oportunidade perdida é o fato de o Brasil ter ampliado brutalmente suas reservas de petróleo depois do descobrimento do pré-sal. Os gráficos a seguir mostram como a produção de petróleo cresceu no governo Lula e como também cresceram as reservas brasileiras. Mas como não se investe, essa riqueza será apropriada por empresas internacionais. Sobre o encolhimento da Petrobras, é importante ouvir o que dizem Gabriele, Felipe Coutinho, Gilberto Bercovitch e David Bacelar. O presidente da EPET aponta, inclusive, que o Brasil foi colocado num ciclo de exploração colonial e defende a anulação de todas as privatizações realizadas na empresa. A mesma posição é também defendida por Bercovitch e Estrela. A Petrobras sai do refino, já vendeu a refinaria do Alves, está querendo vender a refinaria do Rio Grande do Sul, a refinaria do Paraná, a refinaria de Pernambuco, a refinaria de Manaus, a refinaria Alubinó no Ceará. Então, portanto, a Petrobras está reduzindo drasticamente a sua posição no refino. A Petrobras já vendeu a BR hoje a Petrobras não tem nenhuma participação no capital, vendeu há 2 semanas atrás 37% do que restavam das ações da BR.
A BR continua usando o nome da Petrobras, mas não tem nada a ver mais com a Petrobras, é uma empresa 100% privada hoje no Brasil. A Petrobras saiu dos biocombustíveis, saiu das térmicas a gás natural, saiu dos gasodutos que trabalham com gás natural, vai vender a Braskem, a participação dela na Braskem, vai sair, portanto, da petroquímica, já vendeu a petroquímica Suape do Pernambuco, saiu agora, recentemente está anunciando sair da Detem Química aqui no polo petroquímico de Camaçari. Então a Petrobras está encolhendo. E com isso vai se tornar uma empresa média, pequena, no plano internacional, sem fazer desempenhar nenhum papel importante na estratégia internacional. E apesar do Brasil ter uma enorme reserva, que é o pré-sal brasileiro. Olha, eu não tenho dúvida de que é possível reverter. É possível reverter, é possível recuperar todos esses ativos que foram privatizados em condições extremamente lesivas ao interesse nacional. Então, para que isso aconteça, é importante que tenha uma força política, uma vontade política e o esclarecimento da opinião pública sobre a liderança uma liderança política que assuma o poder, né, do governo federal. Então, você pode, sim, facilmente, né, fazer uma auditoria e recuperar todos esses ativos, a BR Distribuidora, os gasodutos, os campos de petróleo, todos esses ativos, né, as refinarias que eventualmente já tiverem sido privatizadas, isso tudo pode, sem dúvida, ser recuperado. E, aliás, eu acho que os candidatos à presidência, né, deveriam já, de antemão, já expressar essa sua decisão política justamente para colocar mais dificuldade, né, para que essas privatizações que são lesivas ao interesse nacional acabem acontecendo, para diminuir a velocidade dessa agenda, né, que ela está sendo realizada, né, por todos esses governos desde 2016. Né? Então é possível reverter, não tem a menor dúvida disso. Agora, o segundo ponto, se nada for feito, qual é a tendência? Né? A tendência é a aceleração de um ciclo do tipo colonial. Né? O Brasil está num ciclo do tipo colonial, exportando matéria-prima, exportando petróleo cru, cada vez em maiores volumes, importando derivados desnecessariamente por causa de uma política de preços. Então, é a política do tipo colonial. Né? Então, o Brasil está exaurindo os seus melhores recursos, são recursos que não têm uma segunda, uma terceira safra, são recursos finitos. Né? Então, como qualquer ciclo do tipo colonial, vai haver uma pequena minoria de brasileiros que vai se beneficiar disso, mas são interesses estrangeiros que são os que mais se beneficiam, né? Aliás, como todos os outros ciclos coloniais que o Brasil viveu. Né? Então, você exporta recurso primário com pouco valor agregado, com pouco benefício para a economia nacional e para a maioria dos brasileiros, e você exaure esses recursos. Né? Então, é isso que está acontecendo. Se nada for feito, a tendência é de exaustão das nossas melhores reservas e que o Brasil fique com muito pouco do resultado econômico, né, dessa renda petroleira, fique no Brasil. Né? Não vai trazer desenvolvimento para o Brasil. Né? E a Petrobras, a tendência se isso continuar, é a fragilização absoluta da Petrobras, porque ela está sendo desverticalizada, ela está sendo desintegrada, então ela vai ficar muito mais vulnerável à variação dos preços do petróleo. Ela vai ficar uma empresa muito mais frágil, né? E no limite, né, desses acontecimentos, o caminho é a privatização total da Petrobras. Primeiro, um enfraquecimento, né? Um enfraquecimento do seu ponto de vista empresarial, de investimento, de gestão da sua dívida, de geração de caixa cada vez menor e mais dependente do preço do petróleo no mercado internacional, que é algo que a gente não tem controle, né? E, num segundo momento, com a diminuição da empresa, o que está no horizonte é a privatização total da Petrobras. Então, é isso que tem que ser evitado para que o Brasil possa usar os seus melhores recursos, os recursos do seu petróleo, do seu gás natural, para o seu próprio desenvolvimento, agregando valor a eles, consumindo esses recursos no país, porque isso é o que traz desenvolvimento humano, isso é o que traz crescimento da economia e que pode incluir grandes parcelas da população que estão excluídas de qualquer condição de cidadania. Né? A reversão das privatizações no setor de petróleo, mas não só no de petróleo, em vários outros setores, ela não só é possível, como ela é necessária. A Petrobras vem sendo desmontada nos últimos anos, desde o golpe de 2016. Ela vem vendendo seus ativos a preços abaixo, inclusive, do mercado, em várias situações, o que configura, inclusive, uma situação até que pode ser um crime, ser algo ilegítimo, uma espécie de receptação.
e ela vem também desmontando setores. Ela vendeu os seus gasodutos, ela está vendendo agora as suas refinarias, está saindo totalmente do setor de gás, e ela está, inclusive, saindo em termos regionais, né, em termos de presença regional, a Petrobras está praticamente saindo do Nordeste. Isso vai contra a própria lógica da Petrobras. A Petrobras é uma empresa, como todo mundo sabe, de energia integrada, e que tinha uma presença nacional, fundamental para o desenvolvimento nacional. Portanto, a reversão das privatizações ela é absolutamente necessária, seja para a Petrobras enquanto empresa de energia, seja para a política nacional de energia e de abastecimento de combustíveis que o país precisa para poder prosseguir no seu processo de desenvolvimento. E, juridicamente, essa reversão das nacionalizações não tem nenhum tipo de empecilho a princípio. No direito internacional, por exemplo, a nacionalização dos ativos ou de setores, ela é prevista, ela é garantida, tem, obviamente, algumas regras, algumas exigências, como, por exemplo, a negociação sobre indenização, mas não há nenhum óbice a isso. Então, não dá para as pessoas ficarem achando que se nacionalizarmos algum setor, alguma empresa, vamos sofrer retaliações internacionais ou algum tipo de pressão para que isso não ocorra. Obviamente, tem as pressões de sempre, na mídia, nos setores atingidos, mas juridicamente não há nenhum problema nisso, não há nenhum óbice. E internamente também, a Constituição brasileira garante, ainda mais no setor energético, que é o caso do petróleo, setor de exploração mineral, a propriedade dos bens já é da União, do petróleo, dos minérios no subsolo, dos potenciais de energia hidráulica, já são bens da União, ou seja, pela própria Constituição já são da União, e a sua gestão tem que ser feita de acordo com a melhor conveniência do Estado brasileiro. Para isso, a própria Constituição prevê meios em que o Estado pode atuar diretamente ou pode, eventualmente, fazer alguma concessão. No caso da Petrobras, o ideal, que eu entendo e que eu acho que é o mais correto, que a Petrobras seja o braço do Estado brasileiro, seja por meio da Petrobras, que o Estado atue no setor de petróleo, reestruturando a empresa, reorganizando a empresa, tornando ela de novo uma empresa integrada, nacionalmente presente, para poder efetivar esse projeto de desenvolvimento nacional. E juridicamente não há, de novo, nenhum obstáculo. A questão é política. Essa pergunta é importantíssima e central. Pelo seguinte, e aí eu concordo inteiramente com o professor Berkovic e com o senador Requião. É o seguinte, o que se fez após o golpe de 2016, inclusive o golpe ele próprio, foi uma ruptura. Nós tivemos uma ruptura institucional. Nós não vivemos numa república, numa nação, num país regulado pelo espírito do legislador de 88. Está entendendo? Os caras romperam isso a mando do governo norte-americano, como nós sabemos, então, e impuseram uma série de medidas, está entendendo? Que começaram pelo golpe, começaram pela quebra do marco regulatório com a Petrobras, operadora única, né? E depois, com o golpe de 16, começaram a transformar o Brasil, tirar do Brasil a sua soberania energética. Está entendendo? Então, o que é que está acontecendo? A Petrobras hoje, falar que a Petrobras hoje pode ser recuperada como uma empresa estatal é uma falácia. Nós não podemos concordar com isso. Porque uma empresa estatal, que está na essência da Petrobras, está na essência do petróleo é nosso. Está entendendo? A Petrobras, como uma empresa estatal, elas têm que estar presentes em todo o Brasil, não é só no pré-sal. Entendeu? Então, não é só com as refinarias do Sul-Sudeste, como a empresa está sendo transformada. Não, é a presença da Petrobras em Benjamin Constant, lá nas margens do Rio Solimões, na fronteira com a Colômbia, e com combustíveis ao mesmo preço de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. É uma empresa que representando o governo, representando o acionista majoritário, ela tem que regular os preços de um mercado brasileiro de combustíveis, numa
numa situação de uma matriz energética, como nós temos hoje, absolutamente equilibrada, com 55 fósseis e 45 renováveis. E tem no seguinte, num país que está sendo não só desindustrializado, a nossa economia está sendo desnacionalizada. A venda da refinaria de Mataripe, do sistema de gasodutos e da BR distribuidora, né, está sendo, muitas vezes eu vejo colegas nossos, enfim, que defendem uma posição nacionalista, tratarem isso economicamente. Nós não estamos tratando de economia, Leonardo, nós estamos tratando de segurança nacional. Está entendendo? Então, segurança nacional não é uma economia, é uma ciência no terceiro nível, a partir do que é a segurança nacional. E segurança nacional não se faz as contas. Não se faz conta. Os Estados Unidos não faz conta de manter o Iraque destruído, a Líbia invadida. São bilhões de dólares por dia que os Estados Unidos gastam, né, para manter a sua segurança energética. Né? Então, a não ser que nós revertamos através... Como diz o senador Requião, e como diz o Gilberto Bercovitz, que dá a base constitucional para isso, a não ser que nós revertamos tudo isso que foi feito para recuperar a Petrobras como uma empresa de energia, através da manutenção de preços justos, que não vamos ter prejuízo, mas preços justos e não preços internacionais para o consumidor brasileiro, entendeu? Mesmo e na reversão dessas concessões que nós já fizemos, porque ilegais, ilegítimas, né, através de um golpe de Estado que aconteceu em 2016, nós não podemos recuperar a importância da Petrobras como empresa estatal brasileira, como que estava no sonho do movimento de rua da década de 50 e 60. De 50, principalmente, né? 60 não, que a Petrobras já estava... Então, é isso. Nós não temos que tratar esse problema sob o ponto de vista econômico. Economia, em termos de segurança nacional, de soberania brasileira, economia é uma ciência de terceiro nível. Não é uma ciência... Quem tem que prevalecer no trato desse assunto é uma decisão ideológica, ética, principalmente, como na ética é o seguinte: todo o povo brasileiro, nós brasileiros, somos donos do Brasil, somos donos das riquezas brasileiras, temos direito ético a participarmos da distribuição dessas riquezas, está entendendo? E para isso, toda a riqueza brasileira que seja eventualmente transferida para uma empresa estrangeira, que nem é uma empresa, são fundos de investimentos transnacionais, entendeu? Isso tem que ser aprovado pelo cidadão brasileiro. Em suas entrevistas recentes, como a que concedeu recentemente para o site chinês Guanxia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tem abordado a questão do petróleo e defendido que o Brasil recupere a sua soberania energética. O mesmo apelo tem sido feito por ex-dirigentes da Petrobras, como Gabriele e Estrela, responsável pela descoberta do pré-sal. Ele chega inclusive a dizer que o Brasil está hoje sob um governo de ocupação internacional, como se o Brasil tivesse sido conquistado por forças externas. Nós já provamos que o Ministério Público estava a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que estava interessado, em destruir a legislação que nós fizemos para regular a Petrobras, porque em 2007 nós descobrimos a maior jazida de petróleo do século XXI. Uma jazida muito grande de petróleo, fizemos uma regulação para que o petróleo fosse do povo brasileiro. As petroleiras do mundo nunca aceitaram isso, então era preciso tirar o governo do PT, porque nós tínhamos criado um protagonismo internacional. Bom, eu acho que a redução do tamanho da Petrobras no mercado brasileiro foi uma decisão resultante daquela crise que eu mencionei, da mudança do padrão de funcionamento do setor, a clara manifestação que ocorre a partir de 2014, 2015, de mudança da lei de 2010, portanto, o desmonte daquilo que foi conquistado em 2010,
Esse desmonte envolvia, entre outras coisas, a primeira das coisas que foi feita foi tirar a chamada Operação Única da Petrobras. Quer dizer, na lei de 2010, nas leis de 2010, a Petrobras seria a única operadora de todos os novos campos do pré-sal brasileiro. Ser operador na indústria de petróleo é uma coisa muito importante, porque é o operador que desenvolve a tecnologia, é o operador que desenvolve as relações com os fornecedores, é o operador que desenvolve o ritmo de produção. Portanto, deixar de ser operador é entregar para outros esse processo. É claro que a absorção e a substituição do operador é um processo de médio e longo prazo, não é um processo de curto prazo. Porque na indústria do petróleo nada é de curto prazo. Tudo tem 4, 5, 6, 7 anos de defasagem. Então, o que aconteceu? O primeiro elemento importante foi tirar a Petrobras da operação única. O segundo elemento importante foi uma aceleração que o governo fez dos novos leilões pós a queda da presidenta Dilma. A aceleração dos leilões colocava, portanto, as novas áreas à disposição das empresas internacionais. Isso fez com que, portanto, é claro que as empresas acabaram não entrando tanto, porque havia, digamos, dúvidas sobre a lucratividade de algum desses segmentos, mas a Petrobras reduz a sua participação nas novas áreas de produção. Então, de um lado, ela deixa de ser operadora única, de outro lado, ela diminui a sua participação nos leilões, por outro lado, ela vende parte das áreas produtivas que ela já tinha. Então, ela aumenta a participação de outras empresas, porque a Petrobras se desfaz, vende seus ativos na sua política de redução do seu tamanho, de foco no petróleo do pré-sal. E, por fim, as empresas internacionais, em particularmente a Shell, que é uma empresa europeia, a Exxon, que é uma empresa americana, e as chinesas, estão disputando controlar o mercado brasileiro. Portanto, há uma intensificação das ações dessas empresas no Brasil. Isso ocorre com um desmonte da política de conteúdo nacional, que faz com que também a aceleração dessas empresas seja maior do que a da Petrobras. Então, portanto, esse conjunto de questões faz com que a Petrobras, que cada vez mais depende daquelas descobertas do pré-sal e daquele contrato feito em 2010, chamado de cessão onerosa, que hoje se transformou nos campos de Búzios, que hoje são responsáveis, são aquelas decisões de 2010 que são hoje responsáveis por quase 2/3 da produção da Petrobras de hoje. Porque, no caso do petróleo, é assim, quer dizer, o tempo médio entre uma descoberta e o primeiro óleo é 7 anos. Portanto, o que foi descoberto em 2007 começou a produzir em 2014, o pico de produção acontece aí em 2020, e a partir daí você tem um platô e declina. Nós estamos vivendo uma situação em que o crescimento a produção da Petrobras depende essencialmente das áreas adquiridas em 2010. Há poucas novas áreas adquiridas recentemente e, portanto, por um tempo grande, se continuar essa política, a Petrobras vai diminuir a participação no mercado de exploração e produção do Brasil. O grande problema é a velocidade do investimento das internacionais. Recentemente, por exemplo, a BP anunciou adiamento da atividade de exploração, a Shell está crescendo porque ela está numa fase positiva do crescimento da produção dela, a Equinor está ajustando o seu portfólio em função da pressão dos acionistas para ter um portfólio com menos teor de carbono. Então, você vai ter aí um processo de ajuste em que a tendência maior vai ser a redução do tamanho da Petrobras no EIP. A Constituição de 88 está aqui, ó. Já foi rasgada por esse pessoal aí. Então, a Constituição diz que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, e coisa e tal, e costilosa, tem como fundamentos a soberania nacional. Muito bem. E no parágrafo 1 tem outros artigos, mas no parágrafo 1 tem o seguinte:
todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Isso foi a grande novidade da Constituição de 88. Tirar somente do poder dos eleitos, deputados e senadores eleitos, mas trazer para o povo questões que têm que ser decididas pela cidadania, pelo povo brasileiro, por referendos. E tem o seguinte, com relação ao nosso mercado interno, porque quando a gente vende uma refinaria de Mataripe, não interessa se vendeu por 10 vezes o que ela vale. A gente está vendendo no mercado interno brasileiro, Atush. Quando a gente vende os gasodutos, nós estamos vendendo no mercado interno brasileiro. Quando a gente vende a BR, estamos vendendo no mercado interno brasileiro, Atush. Então está aqui, artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Isso está na Constituição. Esses caras rasgaram a Constituição. Não dá para ser institucional, não dá para nós nos apegarmos à institucionalização. Essa institucionalização já foi rompida. Esses caras já romperam, Atush. Entendeu? Nós temos que enfrentar isso de uma maneira frontal mesmo, tá entendendo? E dando ao povo brasileiro o seu direito de escolher e de decidir essas questões que absolutamente se referem à nossa soberania como no nosso país e, como, repito, para dizer o abreviado, como proprietários desse nosso país. É uma questão ética, não é uma questão econômica. Então, esse foi o papel da Lava Jato no nosso país. A destruição de empregos, segundo o Diese, 4.400.000 empregos, principalmente nesse setor do petróleo e gás, junto com a construção civil. A queda no PIB de 3,6%, por conta do impacto que esse setor tem, junto com a construção civil, na nossa indústria nacional, principalmente, e todo esse estrago político e econômico, usando uma das molas propulsoras da economia brasileira, que sempre foi a nossa querida Petrobras. Então é importante nós denunciarmos isso. A FUP, desde o início da Operação Lava Jato, em 2014, tem denunciado que a Lava Jato se tratava de um instrumento político de outros países, junto com as elites tacanhas brasileiras, que queria fragilizar o governo petista da Dilma e ajudar no processo das amplas privatizações que estão acontecendo. Com este terceiro dossiê 247, o objetivo da TV 247 foi demonstrar, com números, que o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do ex-presidente Lula tiveram como principais objetivos abrir espaço para a exploração das reservas brasileiras de óleo e gás e reduzir o tamanho da Petrobras. Para que este projeto fosse bem sucedido, foi necessário antes criminalizar a Petrobras por meio da Operação Lava Jato, associando a empresa à corrupção. Com isso, sem bombas e tiros, o capital internacional se assenhorou de ativos que custaram o sangue e o suor dos brasileiros desde a campanha do Petróleo é Nosso, lançada por Monteiro Lobato há mais de 70 anos. A Shell, que mais do que dobrou de tamanho no Brasil, hoje é uma das grandes anunciantes dos veículos de comunicação da mídia corporativa, com a sua campanha publicitária Energia que Vem da Gente. Energia que, na verdade, foi descoberta por brasileiros, conquistada por brasileiros e depois entregue pelos governos antinacionais de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Ao contrário da mídia comercial, a TV 247 sempre defendeu a soberania nacional. Peço a vocês que compartilhem este vídeo, deixem o seu like e apoiem a TV 247, sendo assinantes em brasil247.com/apoio. Para encerrar este vídeo, não poderia deixar de homenagear a ex-presidente Dilma Rousseff, que lutou por um Brasil independente, soberano e justamente por isso foi derrubada. Quando Lula estava preso, ela fez uma fala antológica sobre a questão do petróleo. Vamos acompanhar e já deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam esta transmissão. Houve todo um esforço da parte do governo do presidente Lula e do meu
no sentido de assegurar que o pré-sal se transformasse de uma riqueza que estava depositada a entre 5 e 7 mil metros abaixo da lâmina d'água, na camada abaixo da camada de sal, porque o Brasil tinha tecnologia acumulada suficiente para extrair esse petróleo em alta profundidade, com altas temperaturas, aliás, em grande profundidade, com altas temperaturas e pressão elevada. Aquilo que diziam, é só vocês pegarem a imprensa da época, eu me lembro perfeitamente disso, que diziam que nós éramos incapazes de fazer e que não teríamos os recursos suficientes. Pois bem, hoje, a produção de petróleo oriunda do pré-sal, ela é maior que a oriunda dos campos do pós-sal. Além disso, nós nos esforçamos muito, eu acho que vocês devem lembrar, vocês da imprensa, nós nos esforçamos bastante para buscar a autossuficiência no abastecimento. Essa frase, autossuficiência no abastecimento, vocês devem se lembrar. E ela consistia em quê? Em que um país não pode estar submetido ao que se chama maldição do petróleo. O que é a maldição do petróleo? É o petróleo ser exportado bruto e em troca desse petróleo bruto você ganha muito pouca coisa. Essa é considerada no mundo a maldição do petróleo. Você ter um setor que só exporta óleo bruto e importa todos os demais bens. A maldição do petróleo, nós queríamos impedir que ela ocorresse. E utilizamos uma série de políticas. Entre elas, a expansão das refinarias, a modernização das existentes, porque as existentes só tinham capacidade para processar óleo pesado, e o óleo do pré-sal é um óleo mais leve, de melhor qualidade. O nosso óleo das bacias do pós-sal era óleo pesado. Então, moderniza-se as refinarias e expande-se refinarias também. Para buscar o quê? Para buscar a autossuficiência. Em que consiste a autossuficiência? Em ser capaz de, ao invés de exportar óleo bruto, exportar, sobretudo, derivados, ou seja, petróleo processado. Essa era uma das partes centrais, né, que o presidente hoje me disse que era a base do que nós olhamos e que nós imaginamos como sendo importantíssimo no caso do Brasil, que é, ao você descobrir o pré-sal, você também transformar o pré-sal numa riqueza para os brasileiros. Além disso, o presidente me lembrou que isto fazia parte também de toda uma questão relacionada a o quê? Ao conteúdo local mínimo. A produzir no Brasil os equipamentos que uma refinaria demanda, não. Só não. Toda o que uma plataforma demanda, recuperar a indústria naval, e isso nós fizemos. Apesar de ter acabado com toda a nossa política de conteúdo local, que era produzir no Brasil aquilo que nós somos capazes de produzir e transformar a indústria do petróleo não numa exportação de óleo pesado, de óleo bruto ou de óleo leve por mercado internacional, e transformar o Brasil no local e no paraíso das grandes empresas produtoras de petróleo que fornecem derivados para nós. Era isso que nós queríamos evitar. Era justamente esta a política que nós desenvolvemos na Petrobras. Inventaram que a Petrobras estava quebrada. Para quê? Para, de fato, primeiro, reduzir a produção das refinarias. E reduziram. Hoje as refinarias no Brasil trabalham com capacidade ociosa. Antes você tinha um grau de produção aqui no Brasil que beirava os 70%, os 75%, variava, chegou a 82%. Por que isso?
Porque nós não podemos, com petróleo brasileiro, encontrado pela capacidade tecnológica brasileira, nós não podemos aceitar que, interessante, os custos são em reais. O petróleo é uma riqueza da nação brasileira, não é da Petrobras, é de todos os brasileiros. Não podemos aceitar que uma estrutura industrial que o Brasil tem e que permitia que ele explorasse através das suas refinarias a produção de derivados. Nós não podemos aceitar que dolarizem o petróleo brasileiro. Por que dolarizar o petróleo? Vocês nunca se perguntaram por que o petróleo brasileiro, com custos nacionais, produzidos em real, tem de estar dolarizado ou ligado ao preço internacional do petróleo? Baseado em quê? Porque dizia o seguinte, que nós segurávamos os preços do petróleo. Você segura uma coisa em relação ao quê? A que referência? Qual é a referência que nós seguramos os preços do petróleo? Ao petróleo internacional? Então vamos discutir como é que se forma o preço do petróleo internacionalmente? É o livre mercado? É? Ou é a oferta e a demanda absolutamente límpida? Não. O mercado de petróleo no mundo é aquele que está eivado de pressões derivadas de guerra, pressões derivadas de jogo geopolítico. Dando exemplos recentes, quando o Trump rompe o acordo nuclear com o Irã, o preço do petróleo sobe. Por quê? Porque o Irã, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto, a maior reserva de petróleo do mundo. Então, afeta o preço. Próximo daqui, quando se cerca a Venezuela e se cria o bloqueio sobre a Venezuela, oscila o preço do petróleo, porque a Venezuela cai já tinha caído antes, porque chegou a produzir 3 milhões e 200 mil barris dia, se eu não estou enganado. Depois caiu para 2 milhões e 500 mil barris de petróleo dia. E agora está produzindo 1 milhão e 500 mil barris dia. Isso afeta o preço do petróleo. Quando os Estados Unidos resolve abandonar a política deles de juros baixos e começa a reajustar os juros, há uma pressão no dólar. Então, o mercado do petróleo é um mercado que, se você deixar que ele controle você deixa que várias interferências de outros países, de agentes que você não controla, definam o preço. Por que eles fazem isso? Porque isso é uma reivindicação dos acionistas. Que acionistas? Os acionistas minoritários. Há minoritários e os acionistas minoritários se sobrepõem aos majoritários. Quem são os acionistas majoritários? São vocês. Somos nós, todos brasileiros. E por que o nosso interesse, que é, obviamente, não ter reajuste de gasolina todo dia, o da população pobre desse país, é que não se reajuste o gás de cozinha todos os dias e que não se vincule o reajuste do gás de cozinha ao mercado internacional, porque a Dona Maria e o seu Joaquim não tem nada a ver com o mercado internacional. E são acionistas da Petrobras. São acionistas porque o que tem de reserva em uma empresa de petróleo é medida pela reserva. Uma empresa de petróleo sem reserva não vale nada. Uma empresa de petróleo com reserva, ela vale muito. A oscilação do preço internacional não é o fundamental. Então, o presidente Lula me lembrou tudo isso e discutiu comigo. E nós avançamos nessa compreensão do absurdo que está sendo a destruição da maior empresa estatal brasileira. Porque 51% é da União. 51% é da União, 49% está aberto no mercado internacional. O que é, do ponto de vista das companhias, das National Oil Companies,
talvez nós sejamos uma das únicas que abriram seu capital no mercado internacional. Empresas de países que não podem se dizer que são anti-americanos, por exemplo, a Arábia Saudita, que tem uma parceria longeva com os Estados Unidos, nunca abriu seu capital no mercado internacional. Não deixa essa ingerência chegar a esse ponto. Aumentar o preço do petróleo todo dia, alegando que a Petrobras está quebrada, é fazer pouco caso da inteligência do povo brasileiro. Isso, então, junto com o fato do presidente estar preso, sem nenhuma culpabilidade, e a gente vendo todos os santos dias pessoas claramente culpabilizadas ou em processo de investigação pesado, que têm contas no exterior soltas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um processo muito estranho, em que estranhamente o apartamento que é atribuído a ele foi dado em garantia pela empresa para obtenção de um empréstimo e foi até leiloado. Além disso, um apartamento que não é dele, perguntado qual foi o ato que ele fez para eventualmente ter obtido esse apartamento indeterminado. Então, é uma situação que beira o absurdo. Eu encontrei o presidente Lula nessa situação de indignação diante do absurdo político. Do absurdo que é a situação dele. Ele é mais do que preso político. Ele é preso político e é um preso político específico. Aquele que você escolhe para impedir que, se ele não estiver preso, se ele não estiver encarcerado, eles acreditam que ele não é o preferido do Brasil. E tem sido assim, né? As pesquisas demonstram isso. E nós temos certeza que ele tem todas as condições legais de participar do processo eleitoral e de ser eleito. E mais, nós acreditamos na importância da candidatura do Lula, porque é a única candidatura que pode barrar o golpe, que tem clareza sobre todas as questões desse país, inclusive porque participou nos últimos anos de todas as grandes conquistas do Brasil. Então, eu entendo profundamente essa indignação do presidente. Eu acho que fala hoje no coração de cada brasileiro e de cada brasileiro. Ela fala no coração porque, de alguma forma, o Brasil hoje está indignado diante de tudo que está acontecendo. Indignado diante de absurdos que nós assistimos a toda hora. Mesmo quando é visível que é um protesto a uma consciência brasileira de que não é possível aumentar preço de combustíveis, aumenta o preço da gasolina. É impossível supor que eles não saibam disso. Então, a minha única suposição é a seguinte: eles não defendem os interesses do Brasil, eles defendem os interesses das grandes empresas petrolíferas internacionais, principalmente aquelas que não têm reservas próprias e que olham para as nossas reservas, e porque eles sabem que o que faz diferença numa empresa de petróleo é o tamanho das reservas que ela possui. E o que eles querem é acesso às nossas. Se para isso é preciso, primeiro, privatizar todas as refinarias, para depois justificar que vai ter de cobrar o preço do mercado internacional do produto dessas refinarias, porque senão o investidor não vai ficar tranquilizado. O processo que está em curso de privatização do refino é para isso. É para abrir o mercado brasileiro desnecessariamente para a importação de petróleo. Então eu olho esse momento que o Brasil vive, eu olho
com também uma grande indignação, me soma a indignação do presidente Lula. Pois é, gente, eu considero essa fala da ex-presidente Dilma Rousseff a melhor que ela já fez sobre a questão do petróleo. Foi num momento de grande indignação quando o ex-presidente Lula se encontrava preso em Curitiba, como preso político, como todos nós sabemos. Depois disso, Lula foi solto, o ex-juiz Sérgio Moro foi considerado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas o estrago econômico é gigantesco, especialmente no setor de petróleo e também no setor de construção pesada. 4,4 milhões de empregos foram perdidos. A Petrobras perdeu espaço no mercado brasileiro, vem sendo dilapidada, como mostramos aqui nesse pequeno documentário. Empresas internacionais vêm ocupando o espaço que antes era da Petrobras. Tudo isso foi denunciado, apontado, vinha sendo narrado pela ex-presidente Dilma, pelo ex-presidente Lula e também pela mídia independente da qual faz parte o 247. Por isso eu peço a todos vocês que nos apoiem, que apoiem o crescimento da mídia independente, sendo assinante, como já falei, ou também apoiando pela chave pix@brasil247.com.br. Antes de encerrar, eu compartilho aqui uma publicação desta semana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que disse Lula? Após 11 anos da primeira extração comercial do pré-sal, passaporte para o futuro está ameaçado. Lula aqui fazendo a pose de Getúlio Vargas. 15 de julho de 2021, alguns dias atrás, ele lembrava que há 11 anos, no dia 15 de julho de 2010, a Petrobras dava início à produção comercial do pré-sal no poço de Baleia Franca, Espírito Santo. A descoberta de amplas reservas abriu espaço para um aumento expressivo da extração petroleira no Brasil. Foi exatamente por este motivo que o ex-presidente Lula foi preso. Foi exatamente por este motivo que a ex-presidente Dilma Rousseff foi derrubada. E foi por isso que Michel Temer foi colocado no poder para trabalhar para as petroleiras internacionais que vêm ocupando o espaço. Jair Bolsonaro é uma continuidade do projeto Temer, por isso mesmo que ele precisa ser afastado o quanto antes para que o Brasil volte a ser um país soberano. Muito obrigado e apoiem a TV 247 e mandem também sugestões para o próximo dossiê. Forte abraço a todos.